Boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos compartilhar mais uma palavra de Deus? No livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 13, diz assim: Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: Não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e tua casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Essa passagem é uma passagem que nos traz várias perguntas. E no início dessa mensagem, para quem conhece, dá a entender que Mardoqueu aqui ele não tem muita opção, muito menos Esther. Mardoqueu ele começou a ter problemas desde o momento em que ele começou a não querer se curvar diante do homem. E quando o homem, acostumado que todos se curvassem perante a ele, se atentou para isso, ele começou a perseguir Mardoqueu. E Mardoqueu, por não se curvar, quase perdeu todo o seu povo, que eram os judeus. E com isso ele mandou o mensageiro levar esse recado a Esther no palácio. E Esther, em outras palavras, disse: Eu não posso fazer nada, porque se eu chegar ao pátio do palácio do rei sem ser convidada, não tem outro castigo a não ser a morte, ou seja, ela não poderia fazer nada pelo povo dela. E quem lê essa história até aqui vai falar assim: já era, é o fim da história. Mardoqueu seria enforcado, porque aquele homem na qual ele não se curvava para ele mandou preparar uma forca para ele. Porém, a história ela não acaba aqui. Deus ele colocou uma vírgula, mas não colocou um ponto final. Se você ler essa história até aqui, você vai achar que Mardoqueu e Esther tiveram seu povo assassinado, como eles também seriam assassinados. Porém, se continuar lendo a história, nós vamos ver que não, que Esther se posicionou. E a palavra posicionamento faz toda a diferença na nossa vida, no nosso ministério. A partir do momento que nós nos posicionamos mediante a um problema, mediante a uma situação, Deus ele nos dá estratégia para guerrear. E mesmo que tudo parece que não tem jeito, o Senhor ele te dá uma estratégia, desde que você se posicione. Se Mardoqueu aqui tivesse se encurvado, se prostrado diante de Amã, ainda assim aquele povo seria morto, ou seja, não adiantaria nada ele se curvar. Vamos trazer para o dia de hoje? Se você tiver um problema esse que coloque o seu povo em risco, a vida do seu povo, que é a sua família, tá? O meu povo é a minha família, é onde eu vivo, são as pessoas que eu amo, pessoas que eu não queria ver o mal. E ele mandou que o mensageiro fosse de novo falar com a Esther. E ele falou: não pensa você que por você estar no palácio do rei, que você vai estar fora, não. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não adianta, às vezes, nós, cristãos, nos garantimos só porque nós somos cristãos, mas não adianta nada se no meio do meu povo tem gente correndo risco. Porque se ela estava ali naquela situação, alguma coisa tinha que acontecer. No versículo 13, eu vou ler de novo. No versículo 14, ele diz assim, na parte B: Quem sabe se para tal tempo como este chegaste até este reino? Trazendo para nossas palavras atuais.
Quem sabe que não foi Deus que te colocou nessa situação para você tomar uma posição diante dele, para salvar o teu povo, para salvar a sua família, para salvar o seu marido, seu filho, sua esposa, sua sogra, seu sogro, sua parentela. Deus, ele não tarda, Deus, ele não falha. O mundo diz que Deus tarda, mas não falha. Deus, ele não tarda, muito menos falha. Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas retas, porque ele é reto, a palavra dele é reta. Não tem curva. Então, querido, não se curva diante do problema. Se ele surgiu, enfrenta, pede sabedoria a Deus, porque Esther, ela não foi com a cara e com a coragem, falando eu vou fazer, vou resolver e pronto, acabou. Não. Ela teve coragem, ela se posicionou, porém, ela falou para falar para todos os judeus jejuarem por ela 3 dias. Não foi isso? Dia e noite. E que ela também o faria, ela com as suas moças. Então ela se preparou, ela cuidou do espiritual. Ela não foi com a cara e com a coragem falando eu posso, eu consigo, tudo sozinha. Não. Se posicione, mas coloque Deus na frente. Luta. Se posicione. Coloque Deus na frente. Não se curva diante da situação que te apavora, que te atormenta, que diz que vai te matar. Se você está nessa situação, foi porque Deus te colocou nela. É porque algo importante tem que ser extraído dessa situação aí. Não desiste do teu povo, não desiste da tua família. Satanás está querendo matar. Sabe por quê? Porque ele sabe onde tirar a sua estrutura. Mas o Senhor está falando nessa noite, toma um posicionamento comigo, que eu vou te dar a estratégia diante dessa situação que parece impossível aos seus olhos. Não se curva diante de qualquer situação. Pede direcionamento ao Senhor. O final dessa história é que Mardoqueu, que seria enforcado numa forca imensa, ele saiu dessa história montado no melhor cavalo, com as melhores vestes, com uma coroa na cabeça e com o anel do poder no dedo. Sabe o que o Senhor está falando? O começo da história não determina o final. Pode parecer agora que não tem jeito, que você tem que se curvar para não morrer. Sabemos que quando a gente se curva, o mal entra, Satanás monta e faz a festa. Com isso, nos mata espiritualmente e às vezes mata até a carne. Mas o Senhor está falando nessa noite. Levanta a tua cabeça, se posiciona, faz um voto comigo, que eu vou te honrar, eu vou te dar uma estratégia para que o seu povo, a sua casa, a sua família, o teu ministério cante o hino da vitória, saia honrado, vitorioso dessa situação que aparentemente você já perdeu, que aparentemente você já morreu, mas para Deus o começo da história não determina o final. Ele pode ter colocado uma vírgula, mas não colocou um ponto final. Se posicione, não entrega a sua família, não entrega o seu povo. Faça como Mardoqueu, não se curve. Deus vai te dar uma estratégia. Peça discernimento em direção ao Senhor, que Ele vai te dar. Nossa família é primordial no nosso ministério e na nossa caminhada. É um presente de Deus e a nossa base. Não desista. Não entrega de bandeja. É muito importante. Amém? Que vocês possam receber essa palavra, que venham a ser edificados por ela. E eu amo muito vocês. E quem ainda não é inscrito no canal, corre e se inscreva lá. Tem várias mensagens edificantes lá para você. Amém? A paz do Senhor Jesus. Boa noite.